Graça e paz. E mais uma vez, glorificando e exaltando aquele que tem todo o poder sobre nossas vidas e que pode fazer toda mudança, porque Ele é fiel e verdadeiro, porque assim como Ele deu a vida e conhece os corações e as intenções dos nossos corações. Mas hoje, como estamos de quarentena, e temos que aproveitar bem, né, as nossas oportunidades para meditar, para orar e para analisar as nossas vidas como estamos. Pois uma coisa tenho a dizer a todos que tudo que muitas pessoas espiritualmente estão declarando hoje está sendo muito forte na vida de muitas pessoas que com toda simplicidade abraçaram um evangelho que ele dá alguns sinais das coisas que realmente devemos tomar posse, como aprendizagem e ensinamentos. Mas, assim como sempre tem algum elemento que faz falta, ou algumas partes fundamentais para crescer na graça e no conhecimento, isso é verídico, porque assim posso dizer, pois eu vou tentar não prolongar muito esse vídeo, mas em poucas palavras, como anteriormente eu tinha feito vários vídeos a respeito do ministério ao qual eu sinto na minha vida e que eu procurei passar com clareza às pessoas de que uma coisa era certa, de que muitas pessoas que não estão frequentando templos ou que não estavam indo em igrejas físicas, ou seja, as quais nós sabemos que são denominações, mas eu já procurei prevenir de alguma forma de que agora eu meditando até mesmo de ontem para hoje, eu pude entender claramente de que as pessoas hoje em dia estão passando justamente por aquilo que eu havia gravado há tempos atrás sobre de ministério de pessoas que abençoam aqueles que não frequentam templos. Porque cumprindo-se assim as escrituras, vamos adentrar dentro da Bíblia ou das escrituras sagradas. Eu separo Bíblia de escrituras sagradas. Eu separo porque eu sei que tem uma certa diferença. Então, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que teu pai que te vê em secreto te abençoará secretamente. Ou seja, ninguém saberá que se você é abençoado ou não. Mas a árvore é conhecida pelos frutos. Pelos frutos você conhece aqueles que são verdadeiros. E hoje se cumpre claramente aquilo que eu tinha falado, justamente que agora está sendo provados aqueles que estavam se firmando somente de que alguns até são bênção dentro da igreja, mas quando saem da igreja não são bênção. Tem ministrações a respeito de tudo isso, mas agora é provado os corações das pessoas, porque você consegue continuar sendo bênção na sua casa, ou seja, em quarentena, você consegue ser bênção? Você consegue ver hoje que agora você vai ser provado para saber se você mesmo é realmente canal de bênção? Ou você só é bênção se tiver ou em cima de um altar ou em cima de um púlpito? Ou se você vai continuar sendo bênção na vida das outras pessoas? Na sua casa, na sua família? Agora a sua natureza está sendo provada. Se você realmente tem a natureza divina, a natureza de realmente transmitir aquilo que recebeu. Eu ainda poderia dizer, se é que você recebeu alguma coisa realmente, porque aquele que recebe, recebe de bom grado. Que tudo que eu recebi até hoje, eu posso dizer que eu recebi de bom grado. Eu não sou ingrato com aquilo que eu passei de bom ou de ruim, ou de prova, ou de luta, ou até mesmo de aflição espiritual. Eu digo que eu mereço tudo e qualquer situação espiritualmente falando, eu mereço. Tanto que eu mesmo fico meditando a respeito sobre
as pessoas que trabalham com atores, atrizes e tudo mais, para ver se realmente eles estão influenciando, tendo uma influência boa dentro da minha casa. Tanto que eu fico meditando também a respeito sobre esse meu desejo de ter mais conhecimento, de ter mais intimidade com o verdadeiro Yahuwah, Yahuwah. Por isso que eu falo a diferença entre a Bíblia e as Escrituras Sagradas. Porque para mim a Escritura Sagrada só tem na Torá. Na Bíblia só tem Bíblia mesmo. Livros. Conjunto de livros. As quais aquilo que tiraram para mim era a parte fundamental que tinha para a sua vida. Era a parte fundamental. Porque eu hoje consigo ver totalmente com os bons olhos o que estava acontecendo antes e o que está acontecendo agora. Por quê? Você consegue converter as pessoas? Você consegue? Você tem esse poder de converter as pessoas? Se você tiver esse poder, eu diria que você realmente ultrapassou a sabedoria, você ultrapassou a dinâmica espiritual. Porque eu não consigo converter as pessoas. Porque é uma coisa que vem de dentro para fora. A pessoa tem que desejar. É algo de coração. Hoje até mesmo os que estavam frequentando os cultos, ou seja, que estavam frequentando as igrejas físicas, as quais são os templos. Ou seja, tudo isso que nós estamos passando hoje é necessário que passemos. Se você pensa que tudo isso é uma luta simplesmente que não tem a vontade ou que não tem o toque da prova, ou seja, eu repreendo e castigo a todos que tomo por filho. Se ele declara isso, se Yahuwah, Yahuwah declara isso nas Escrituras Sagradas, ele deixa bem claro que nós temos essa condição de sermos corrigidos, de sermos provados, de sermos esquadrinhados. E as outras pessoas que continuam desejando o erro ou a malignidade, que às vezes até dentro da igreja tem, ou fora, mas aquele que não está dentro das Escrituras Sagradas. Tanto que Yahav, que é aquele que eles chamam de Jó, tanto que eu só fiquei sabendo disso há pouco tempo, porque antes eu chamava de Iov, mas só que é Yahav, porque ele tinha um nome, ele tinha também um nome também. Ou seja, ele podia bater no peito, honrarei o teu nome. Todos têm condições físicas, psicológicas e espirituais para entenderem quando fazem o bem. E sabem discernir bem quando estão desejando ou querem o mal. Tudo isso hoje é comprovado porque se você é participante da natureza divina, você vai ter que entender do porquê que hoje você tem que estar dentro da sua casa e cumprir as escrituras e entrar no teu quarto ou entrar na sua casa, fechar a porta e orar em secreto. E ninguém vai saber que se você é abençoado ou não. Vai ser tudo em secreto. Agora é a melhor parte da prova daqueles que realmente têm fé. Ou então vão se entregar para os atores, atrizes ou para os cineastas, vão assistirem bastante filme, vão se entregar em bastante situações as quais as suas mentes e os seus corações vai ser só em buscar uma coisa, buscar a vitória, vamos buscar um escape, vamos buscar a nossa sorte. Não, a sua sorte já foi lançada, a sua fé é provada. Ainda que seja provada como ouro, ainda que seja provado, ou seja, de alguma forma, com alguma aflição, eu diria que eu desejo que as pessoas não pegassem coronavírus, com certeza. Mas eu mesmo, se for levar em conta, eu preferiria não continuar neste mundo. Porque eu sei que eu não vou converter as pessoas. A maioria só está buscando a sua sorte. Buscando simplesmente o livramento. E a única coisa que eu quero é o reino dele. Yahuwah, Yahuwah. Eu quero o reino dele e a justiça dele.
para ele não existe meio termo. Não existe. Para algumas pessoas existem. Porque acham que simplesmente por algumas questões espirituais tudo está resolvido. Mas a sua natureza tem que ser transformada por completo. A sua natureza ela tem que estar firmada, alicerçada. Por isso, se você não estiver na fonte verdadeira, eu falo isso mesmo porque eu sei que hoje, o que buscam hoje é só manter as estruturas, sendo que as casas são os mais importantes hoje, porque se cumpre claramente, entra na tua casa ou entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque agora é o momento de você mostrar quem você é, como você é. Ou se você que estava na igreja está assistindo filmes, assistindo novelas ou assistindo coisas para distrair a sua vida porque você acha que não é melhor olhar para o céu, olhar para o alto de onde vem o teu socorro? Sinto muito. Por isso que eu digo, meu ministério é esse, onde há 2 ou 3 reunidos no nome de Yahuul, Yahuab. Aí ele está no meio. Porque no outro nome ao qual eu servi durante muitos anos, hoje é diferente. Tem que estar no meio, mas tem que estar de outras formas. Para provar que tem fé, não é entrar no quarto ou entrar na casa. Agora é manter as estruturas e manter um sistema que é o qual o Vaticano é o exemplo. Eu prefiro o exemplo do Oriente. Eu prefiro o exemplo do Oriente. Eu não quero o exemplo do Vaticano. Aquilo que vem de lá para mim tem uma certa validade que muda. Porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, ainda que eu esteja num país que é um trono de Rassatã, porque para você conseguir transformar as pessoas que gostam de adultério, prostituição, de roubo, lascívia e que são gananciosos, ambiciosos, ou seja, que pregam uma religião, mas tem que ter outra coisa que supre a minha vida. Eu não faço questão de tudo isso. Eu não faço questão. Pudera eu, como nas madrugadas, meditar e desejar realmente o reino e a justiça de Yahuul, Yahuab. Prefiro gritar Allahu e saber que o nome dele está aí no meio, do que buscar um exemplo que roubaram justamente de nós a oportunidade de conhecer a verdade, porque assim não clamam ao verdadeiro. Aí não vem a justiça dele. Aí vem a ira dele. Mas ainda há os que clamem no meio de uma Sodoma e Gomorra. Porque se era para continuar do jeito que estava, não. Sinto muito. Eu não peço para voltar ao normal. Eu tive essa experiência do que é você sofrer uma aflição espiritual de ataque de espíritos. E você pensar em voltar ao normal, mas pensar, não, voltar ao que era antes? Ao que era antes? Não. Eu quero a bênção completa. Eu quero a bênção do alto. É isso que eu quero para mim. Ainda que eu considere como Yahav, que chamam de Jó, Yahav. Ainda que seja um dentro da casa, que tenha um aí dentro da casa aí que está vendo esse vídeo, que tenha um que deseja a salvação, que deseje o reino. Não deseje só a sorte nesse mundo, não. Não deseje só a sorte, o escapamento ou o livramento, não. Não deseje isso, não. Deseje o reino e a justiça. Porque se for para voltar no que estava antes, você vai continuar fugindo de ladrão, com medo de aumentar as coisas, aumentar o valor das coisas, impostos e tudo mais. Você gosta de um Egito? Fique no mundo. Às vezes pode ser a sua cara aqui. Por quê? Porque vai continuar gozando desta vida? Desejando coisas erradas ainda? É para isso que você quer? Então entendam uma coisa.
Se você estivesse na religião verdadeira, você seria transformado verdadeiramente. Você, ainda que você erre, mas você sempre vai sentir a necessidade de estar aos pés daquele que te deu a vida. Por isso que eu falei, meu ministério é daqueles que estão orando em casa. Continuo dizendo, Yahuwah, Yahuwah de nossas vidas, que você pensa que tudo isso que eu aprendi hoje é porque homem me ensinou? Não. Chegará uma hora em que meu espírito, ou seja, o verdadeiro Ruha, ensina e deixa bem claro, você não vai ficar preso na mão de ninguém, porque cada um tem que dar passo a passo, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a palavra, é as escrituras sagradas. Ou seja, minha lâmpada não pode estar no teu pé. Aquilo que eu recebo, às vezes você não recebe. Por isso, se você tem determinado bênção e vitória na vida dos outros, prove isso. Prove isso, mas não tentando mostrar poder. Mostre realmente o que você recebeu. Não tente mostrar poder. Porque todos querem ver poder. Todos querem ver a sorte acontecer. Mas a sorte maior é encontrar com aqueles que nós esperamos. De alguma forma, você vai encontrar. Mas deseje ele. Deseje Yahushua. É o nome do Pai que te deu a vida, com Shua, salvação. Eu não abro mão. E farei prova de todos que tentarem apresentar poder. Quero ver só os frutos, é só isso que eu quero ver. Eu só quero ver aqueles que rejeitam aquilo que vem do Vaticano e que entrou dentro de todos, entrou dentro daqueles que invadem o Oriente Médio e que matam todos que gritam Allahu. Por isso que eu falo Yahuwah. E ele mesmo decretou que o nome dele é eterno. Se ele mudasse o nome dele, ele se tornaria mentiroso. Mas ele não é. E eu faço prova dele até hoje. Fico esperando. Esses dias eu ainda perguntei quando eu sofri ataques espirituais há anos atrás. Eu queria saber o motivo. Aí nisso eu fico na expectativa que o dia que acontecer alguma coisa comigo espiritualmente ou tiver uma prova espiritual, eu vou estar falando contigo, você de alguma forma. Mas eu queria que você entendesse, você mesmo buscasse entender do porquê que hoje as pessoas, mesmo não estando trabalhando, as pessoas querem dinheiro. Querem dinheiro. Poxa vida. Sendo que agora é a hora da prova de que querem falar com ele dentro das tuas casas. Eu teria vergonha. Eu teria. Sinceramente, a única coisa que eu quero é que aumente a sua fé. Aonde você estiver. Se você não for exemplo, se você não tiver referência, você vai descobrir por você mesmo agora. Agora é você e ele te olhando. Ele está te vendo. E conhece o teu coração e o teu desejo. Por mais simples que seja a espiritualidade que alguns estão apresentando para provar a sua fé é se você deseja ele, porque ele decretou bem claro, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio. Se você abrir mão disso, esquece de espiritualidade, você não tem nada. Você só tem desejo de poder. De poder. Mas que todos sejam abençoados. É o que eu deixo para você. Medita em Yahav. Do porquê ele era um. E nem os filhos e minha esposa entendia. Ainda que você lê com o nome de Jó. Mas eu quero é os nomes. Aí falam, não tem problema não conhecer o nome se você tem a oportunidade de conhecer. Lê o Salmo 91 que está no Antigo Testamento ou verdadeiramente na Torá. Lê o Salmo 91. Mas se você lê no lugar verdadeiro, você vai ver que é totalmente diferente. Ele te dá entendimento daquilo que você lê nas Escrituras Sagradas. Mas nas Bíblias, você às vezes, se você for ler realmente, você não sabe quem é que está falando com quem no momento. Mas se você lê na Torá,
Se você lê nas Escrituras Sagradas verdadeiras, você vai ver que ela dá entendimento sobre cada detalhe. Cada detalhe ele te mostra. E por causa do nome dele, no Antigo Testamento, lhe mostrarei a minha salvação. Graça e paz, e é com alegria que eu digo isso. Graça e paz todos os dias da tua vida.